Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos os participantes desse grande evento. Lucas, parabéns à equipe Moinhos Sertão Forte, a equipe técnica da Moinhos Sertão Forte. É uma honra estar aqui neste ambiente, contribuindo com a agropecuária da nossa cidade e da nossa região, e por que não falar do nosso país. Muito obrigado mesmo por todos os pecuaristas estarem aqui presentes, abdicado de um dia de lazer, um dia de folga, estarem aqui presente neste evento, buscando conhecimento técnico. Eu falo que são duas coisas que são importantes no setor agropecuário: a gestão, a base do sistema, e nutrição animal. Sem essas duas coisas, não vai funcionar, não funciona. É como fez a apresentação o nosso narrador aí, a base do sistema é a família, também é o mesmo pensamento meu. E a base da pecuária, da agropecuária, é gestão e nutrição animal. Então, sem isso, não vai avançar nenhum pecuarista ou produtor rural. E é isso que a gente vai tentar discutir aqui, de forma simples, clara, não fugindo da parte técnica, buscando um melhor entendimento para que todos vocês saiam daqui hoje munidos de informações e consigam detectar quais são os erros, quais são os acertos que vocês estão tendo na propriedade de vocês. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, estou à disposição durante todo o dia do evento aqui para dialogarmos, trocarmos ideias e nos conhecermos melhor em alguns momentos técnicos, nos intervalos, que faz parte também esse feedback, esse network, e é um momento de confraternização. É um evento extremamente técnico, porém é um momento de confraternização também. Agradecer a equipe aqui, Mirelle, Lucas, da ATG também que está aqui com a gente. Sem eles também eu não sou nada, tá bom? Vamos dar início ao nosso trabalho, tá? Qualquer dúvida durante o intercorrência na palestra, pode ficar à vontade, levante a mão, aqui a gente vai ser bem tranquilo e vamos tornar um ambiente bastante agradável. Obrigado a todo mundo, mais uma vez. Então, meu nome é Fábio, como o narrador apresentou aí, eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em zootecnia e atuo na área de pecuária, exclusivamente de pecuária, de corte de leite, caprino e ovino. Tá? Nós somos uma empresa de assistência técnica, ATG, empresa particular, onde presta assistência técnica e consultoria em diversas fazendas, em diversas regiões aqui da nossa Bahia. E também em outras cidades, como Minas e outras cidades que nos solicitam para essa consultoria e assistência técnica. Então hoje a gente presta bastante assistência e tentando evoluir a atividade do micro produtor rural e até do grande também, que às vezes tem alguns gargalos que precisam ser alavancados na atividade pecuária. Perfeitamente. Quem tiver alguma dúvida, é só ele acionar aqui que ele passa o microfone. Não se acanhe, pode parar, levantar a mão que a gente para e faz um feedback positivo, tá? A gente tem que divulgar também, assim como a Moinhos Sertão Forte aqui também é um momento de divulgação no Instagram. A gente tem um Instagram, tá? E temos também um canal do YouTube. É no meu nome, Fábio Martins Oliveira, é só clicar lá, vocês vão ver diversos vídeos técnicos das fazendas que a gente presta assistência, algumas dicas. Não passamos receita de adubação, receita de bolo, receita de nada. A gente passa as informações para seguir um caminho correto para ter êxito na atividade de pecuária. O Instagram nosso é esse, siga lá para a gente trocar um feedback, ver as publicações, algumas fotos vão estar lá também desse evento e vídeos de todos os eventos que a gente participa. A Moinhos Sertão Forte já é parceira nossa em vários eventos, né? Nós temos aqui um ex-estagiário nosso que chama Luiz Tigre, que a gente, quando faz dia de campo, eventos ao público na zona rural, nas exposições, ele sempre está divulgando também a Moinhos Sertão Forte com seu banner, seu indie banner, sua barraquinha, para a gente fazer essas parcerias e mostrar para o produtor os produtos de qualidade que tem nas empresas parceiras, tá bom? Então vamos lá, nossa palestra é sobre o manejo a pasto com eficiência. O que é eficiência na pecuária, na agropecuária? Vale salientar, se a gente fizer um retrocesso aqui, que muita gente às vezes não entende que é o setor agropecuário que move o país. Não é só para o alimento humano, tá? A carne, o produtor que produz uma carne, como a fazenda da WN que está aqui, Kleber, no momento do abate, não é só para alimentar o ser humano. O resíduo, a graxaria pode virar um adubo e até os próprios criadores de animais de pequeno porte, os pets, se você olhar no rótulo lá dos seus produtos, vai depender do pecuarista. É carne de carneiro, é carne de bovino, vai depender do setor agropecuário. Eles são animais carnívoros, eles não comem plantas, não comem folha de alface. Então,
A cadeia alimentar de todo o nosso planeta, desde seres humanos e animais, dependem do setor agropecuário. Então, quando a gente fala em eficiência, a gente fala aqui em animais de produção. O produtor rural entra na atividade, não por lazer, ele entra para ganhar dinheiro. Você já está falando, não é animal de estimação, são animais de produção, para produzir mais leite, produzir mais carne, gerar mais nascimentos na fazenda, gerar mais GMD, ganho médio diário de peso. É assim que a fazenda WM tem que trabalhar com a balança digital. Eu falo que a balança na fazenda não é só para vender gado para o magarefe, vender gado para o açúcar, é para gerar dados zootécnicos. Sem a zootecnia, que é a parte de gestão, você não avança para saber se o animal está ganhando 100 gramas, está ganhando 200, está ganhando 1 quilo, maneja pasto com um mineral de boa qualidade, um suporte, um suplemento. Então é isso que a gente vai discutir algumas coisas hoje, para vocês terem esse entendimento. Vou tornar a repetir, sem gestão e nutrição não vai avançar, gente. A reprodução de uma vaca, a vaca só para e só manifesta cio se estiver bem nutrida, se estiver com bom score corporal. Não adianta usar o melhor hormônio, o melhor medicamento, o melhor protocolo. Você pode trazer um veterinário dos Estados Unidos, não vai fazer essa vaca ciclar normalmente, ele estando no score 1, no score 2, muito magra, tá bom? Então a eficiência é isso, é buscar os melhores índices zootécnicos. E nós vamos falar que isso maneja pasto. E a base do nosso sistema aqui com outros alimentos, como palma, como capineiras, e o maneja pasto, que é o sonho de consumo de todo produtor. É o sistema mais barato, onde o animal vai comer seu alimento no pasto, ele mesmo se sacia, descansa, rumina, e você só muda depois de pasto, tá? Com sal mineral de boa qualidade no coxo. Observe essa imagem. Essa imagem mostra uma vaca score corporal 1, tá bom? O score corporal quer dizer o score de gordura, de cobertura óssea que esse animal tem. Uma vaca extremamente magra, comecei com score 1, o que vai acontecer com ela? Observe, score da condição corporal, parte é a percentagem ou percentual de prenhez. O que vai acontecer? Quando ela está com score 1, que é o número aqui, a taxa de prenhez dela, o percentual é bem baixo. Ela não entra no cio, ela não cicla, ela não manifesta o momento da reprodução. Então vai ter um intervalo de parto longo. Qual foi a base disso aí que prejudicou? Nutrição. A vaca emagreceu. Então, sem esse índice, o produtor vai ficar sempre pensando, vou comprar um ECT, vou comprar um COzinho, vou aplicar. Não vai funcionar, gente. A base é nutrição, para o animal estar num bom estado corporal. Quando ela vai subindo para o 2, para o 3, para o 4, 5, olha os índices que foram lá batendo em 80%, subindo de 80%. Pecuária de corte, a gente trabalha com índice de score corporal de 1 a 10, pecuária de leite de 1 a 5, é o protocolo. 1, um animal extremamente magro, e o 10 no menor extremamente gordo, obeso. E no gado de leite, 1, magro, mesma coisa, e o 5, uma vaca extremamente gorda. Que também, os dois extremos são prejudiciais para os animais de produção, tá bom? Nem muito magro e nem muito gordo. Vaca de leite a gente vai trabalhar com score de 3.2, 3.5, no momento que ela está próxima ao parto. Observe esses outros dados técnicos. Eu preciso conceituar isso aqui para que vocês entendam de onde eu estou indo, onde eu vou chegar. Entendeu? Observe aqui, percentual de vacas em si, aos 40, 50 e 60 dias pós-parto. Tá? De acordo com o estado corporal. Vamos aqui para os 60 dias. Eu tenho uma vaca magra, um lote de vacas que 46% pegaram prenhez, entraram no cio. De um score moderado, 61%. De um score classificado como score bom, 91% de taxa de prenhez. Ou seja, entrou em cio que possivelmente ela vai pegar prenhez, vai ter a concepção. Então significa que um animal extremamente magro, ele vai ter baixos índices zootécnicos na sua propriedade. Fidelis sabe, para uma vaca produzir leite, uma vaca de leite, ela precisa parir. Gado de corte, matrizes, para gerar bezerro. Na apartação, ela precisa parir. O bezerro, ou a bezerra, a gestação vem da concepção entre o macho e a fêmea, ou via monta natural, ou via inseminação artificial, ATF, ou fertilização in vitro, qualquer outro mecanismo. E precisou dos gametas masculino e feminino para gerar um bezerro ou uma bezerra. Tá bom? Então, esses dados aqui é importante gravar na mente que o animal magro não vai ter resultado zootécnico na fazenda. Tá bom? Aí agora eu já vou pular para a vaca de leite, que é outro grave problema dentro da pecuária. Tá? No manejo a pasto, no manejo no coxo, quando não vão no coxo de boa qualidade. Qual a doença dessa vaca? A doença é fome.
Então, fome é um problema que vai para o ralo a genética. São vacas boas de leite. Qual é a doença? É fome. Faltou a gestão e faltou a nutrição animal adequada. Não tem comida no pasto, se não der um aporte no coxo, ou silagem de BRS Capiaçu, com as devidas correções, ou silagem de milho, ou silagem da parte aérea da mandioca, ou feno, vocês estão vendo o fato ali, as vacas vão fadar à morte, elas vão morrer. Quando uma vaca cai, o pessoal fala assim, vou botar no giral, já significa que ela não aguenta mais, ela não tem energia nem para a sua mantença, quanto mais produzir. Aí todos os bezerros aí morrem. A doença é fome, os bezerros bastante esqueléticos, escolhe um. Tá bom, gente? Já é diferente de uma vaca nessa categoria. Uma vaca pós-parto, com histórico corporal adequado. E eu quero que quebre um paradigma aqui hoje na Moinho Sertão Forte, todos vocês estão visitando. A gente sempre ouve, a gente está no campo aí, vaca de leite é sempre magra. Onde está, em que literatura está isso? Me mostre para mim saber qual o autor. Vaca depois do parto, ela sempre fica magra. Essa vaca é uma vaca pós-parto, 30 dias. Ali sou eu ali, olha, com aquele colete verde do Senar, ministrando um treinamento para diversos produtores rurais, possivelmente Franciele que estava lá no dia. Então a gente aqui fala e mostra, não é só palestra de slide. É a vida real que a gente está no dia a dia no campo. Agora, qual é a base que essa vaca está produzindo leite e está gorda, vamos dizer assim? Nutrição. Uma vaca dessa aí, com 30 dias, tem hora que ela volta no cio. O mal terminou a evolução, termina, o útero voltou ao tamanho normal. Então a base do sistema é nutrição, tá bom? Que é isso que a gente vai falar. Então o manejo a pasto é o nosso foco, tá bom? E como é o manejo, como é o pastejo do animal? A gente precisa entender para conseguir alimentar nossos animais de forma adequada, tá? Como é que o bovino ele se alimenta? Ele se alimenta com o movimento da língua, apreendendo o alimento ou fazendo a apreensão com rápidos movimentos e colocando para dentro do seu trato gastrointestinal, sem mastigar naquele momento. Movimento da língua, observe, e ele corta as partículas de forma grande. É um ruminante. Ele é uma presa dentro da natureza. Ele tem que se alimentar o mais rápido possível e descansar com a cabeça alta. Ele está com a cabeça baixa, ele está com um ponto cego. Imagine se tivesse um leão e no pescoço. Então ele se alimenta bastante rápido e ela vai depois para o ósseo e depois ruminação. Observe que os animais estão praticamente parados. Isso aqui chama-se estação alimentar. O animal para, faz uma visada de 180 graus, ele dá os bocados. Depois ele vai para o lado direito ou esquerdo e depois para frente com passos lentos. O que eu quero dizer? Que quanto mais eu tenho oferta de forragem na frente do animal, ele vai estar caminhando menos, ingerindo mais alimento em tempo de segundos. Chama taxa de bocado. Então, o mais rápido possível, ele vai botar bastante quilos de comida para dentro de seu organismo. Olha onde eu estou chegando, já estou buscando a eficiência do manejo alimentar. Eu quero que vocês peguem nas entrelinhas e que seja explícito também o que eu estou falando. Então, já nessa imagem, já me direciona o produtor rural pecuarista aqui, que eu preciso de massa de forragem adequada, onde vai ter a melhor qualidade do capim, para ele pastejar com maior velocidade, ingerindo a maior quantidade de alimento em segundos. Tá bom? Que a gente chama a taxa de bocado. Ou seja, tem um capim na frente do animal, um pasto. Eu estou falando de manejo a pasto. Minha palestra é manejo a pasto, não é confinamento, não é uma porta no coxo. É pasto. Estou demonstrando como deve buscar eficiência no pasto. O animal precisa observar o seu ambiente e imediatamente baixar a cabeça e caminhar muito pouco, ou seja, ele vai ter uma quantidade muito grande de alimento por metro quadrado. Imagine em um piquete de 5.000 metros, aquela carga de animal. Então todos os animais estão com sua oferta de comida na frente, de forma fácil para a apreensão, que a gente chama taxa de bocado. Então a gente trabalha em quanto ele come por minuto, por segundo, o que ele apreende, conforme aquela oferta de forragem, quanto vai dar naquele período de 24 horas, sabendo que o animal não come 24 horas, ele come, descansa e rumina. Chama alimentação, ósseo e ruminação. Algumas literaturas falam que eles comem 8 horas, descansa 8 e rumina 8, racionado. Imaginem vocês que ele tem 8 horas praticamente para coletar seu alimento. E se ele caminha muito, ele come esse tempo em busca do alimento. Então ele vai passar mais tempo caminhando, ele já suprime todas as outras fases de descanso e de ruminação. Aí começa a perder peso.
Tá bom? Então, como é que funciona a pastagem eficiente? Primeiro, você tem a oferta de pastagem ideal, que é a gente respeitando a altura do pasto. Por isso que a gente sempre tem falado, nós técnicos, gente, capim braquiário entra com 40, sai com 20, tira o gado com 20. Pânicos, 70 a 90, sai com a metade. Grama, 15 a 20, sai com 5 centímetros, porque é essa informação da taxa de bocado que a gente está passando para o produtor, que não adianta a gente estar no campo falando isso, que é mais complexo. Apenas uma palestra dessa que é uma oportunidade, tá bom? Então, no primeiro momento, o animal faz o pastejo na faixa 1, que é a faixa ideal, que os produtores fazem, o animal comeu só a ponta do capim. Pronto. A ponta do capim está referenciado numa braquiária, por exemplo, qualquer uma delas, braquiarinho ou braquiarão, qualquer cultivar, MG4, MG5, tá? Piatã, qualquer híbrido de braquiária, qualquer cruzamento que teve, nos 40 centímetros. Quando ela está com 40, os 20 centímetros, que é um palmo, eu tenho um solo, 20, depois mais 20. Ali é que está a faixa 1. Ele faz o toalete, a comida daquele faixa 1. Aí quando ele para, enche, rumina e volta ao pastejo, se tiver faixa 1, ótimo. Se não, ele vai para a faixa 2. Depois para a faixa 3, que já entra haste, que na linguagem popular a gente fala, já começa a comer o talo da planta. E pode chegar no nível do super pastejo. Tá bom? Então, depois disso, o que o animal faz? Descansa em pé, ou ele malha, que é essa posição, e vai fazer o ato de ruminação. Então, pela quantidade de fibra que já tem na dieta do pasto, já é o suficiente para estimular a regurgitação inversa, ou seja, o movimento contrário, para que ele ou ela, aquele animal, rumine. Ou seja, ele está remastigando. O que está acontecendo nesse momento? Diminuindo o tamanho de partícula, produzindo saliva, que tem dentro dos seus componentes minerais, enxofre e o bicarbonato, e manter o pH do rumen neutro, estável. Ou seja, o animal está na sua melhor performance alimentar, gorda, comendo alimento de qualidade e ruminando, ou seja, mantendo a saúde ruminal. O rumen trabalha e vive em um pH neutro. Qualquer problema que tenha de uma acidose, o animal entra num quadro metabólico de doença. Metabólica, acidose. Uma vaca que, se você botar 12 kg de milho grão, 12 kg de farelo, ela vai comer. Hoje, amanhã ela come mais um pouquinho, aí ela para de comer praticamente. Por quê? Ela não estimulou, aquele alimento não estimula a ruminação, porque não tem a fibra suficiente para fazer o vômito, que é o momento de ruminação. Então esse é o processo, vaca ruminando em pé, vaca ruminando deitado, observe o bolo alimentar, a musculatura do músculo masseter, que é da mandíbula. Então isso tudo tem a movimentação ligada à anatomia animal também. Aí está produzindo saliva e diminuindo o tamanho de partícula para facilitar a digestão a nível de rumen. E como corrigir os erros do pastejo? Como é que a gente vai corrigir? Com várias tecnologias. Várias. Manter a qualidade do solo. É importante a gente entender que a planta, o produtor de alface, ele aduba. O produtor de pasto não aduba. Eu não estou falando aqui numa palestra dessa que quem tem 1.000 hectares adubar 1.000, não. Aí é uma recomendação errada, porque adubo é caro, a gente sabe disso. Precisamos pegar as melhores faixas da fazenda, é o que eu estou falando, as melhores, não as piores, e fazer o mínimo de adubação para ela estourar em produtividade. Olha a dica: não pegue a pior parte da fazenda, pegue a melhor, e dessa melhor torne ela um diamante, com adubação mínima, porque a outra, que é muito ruim, croada, vai gastar muito com adubo. E com essa faixa de solo, essa área, quantos hectares, não sei determinar, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, a sua fazenda tem 1.000 hectares, será que não tem? Se for toda ruim, vamos determinar uma melhor faixa que dá para a gente trabalhar com adubação e buscar o máximo de produtividade naquela área. Tá? Evitar a degradação do pasto, eliminar plantas daninhas. Hoje nós temos os drones para pulverização, trator, tá? Que facilita bastante. O drone, eu sou fã, que é uma tecnologia que é localizada, com uso pequeno de volume de cauda, e não causa danos ao ambiente, é localizado. Tá? Nós temos que definir o momento de entrada, quanto de saída dos animais, considerar sempre que tem que ter uma reserva de forragem no pasto. Para quê? Para que ele tenha um rebrote, que é aquela última frase ali. Ó. Então, dividir áreas em piquetes também é resultado para você obter alta eficiência na sua área de pastagem. E manter sempre a logística de treinar e capacitar seus funcionários para modificar os conceitos antigos de que vaca
boi, tem que entrar quando o capim está cobrindo. Vai ter acamamento, são dois extremos, é igual a história corporal. O magro e o gordo são dois extremos. O pasto muito alto, vai ter acamamento. Acamamento chama perda de eficiência, o animal vai tombar o pasto. Perdeu, e aquela planta não vai levantar de novo, ela é fina, ela é magrinha. Então o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai dar problema. Aí a gente entra na fisiologia de planta. Se ela não foi comida, aquilo para apodrecer, para gerar um novo broto lateral no perfil, que é cada raminho daquele, já é outra problemática. Aí entra a fisiologia de planta, tá bom? Observe outra informação importante para a gente buscar eficiência no pasto. Nessa imagem a gente observa o animal pastejando próximo a uma fonte de água, onde eu observo que eu tenho super pastejo na coluna vermelha, ou seja, quanto mais próximo da água, cerca de 300 metros, eu tenho um super pastejo. O que é super? O gado come na borda da água, nas proximidades até 300 metros. Com 500 e 700 metros eu tenho um pastejo adequado e ele ainda se alimenta de água. Quando ele avança muito a distância da água, ou seja, o pasto da água, eu tenho um subpastejo, ou seja, o capim sempre vai estar alto e o animal não chega lá. Ora, para o animal comer bem, precisa beber bem. Então, se está muito longe a água, ele vai ficar nas áreas mais próximas da aguada. Tá bom? Essa outra informação aqui que nos mostra. Mesma coisa, fonte de água. Quanto mais se distancia do número 1, que é um parâmetro, a gente observa que diminui a área de pastejo. Lá ó, acima de 800 metros, 600, 400 e 200 estão as faixas 1,2, 1,8. Então isso é interessante, porque o animal faz um pastejo de forma eficiente. E aqui sempre nas proximidades o super pastejo. Tá? Aí agora eu entro na área de declive. Na área de declive também é outra informação importante. Nos declives de 6 a 10%, eu tenho parâmetros razoáveis de pastejo. Quando eu vou subir no morro, o animal, numa área de giro grande, ele vai dificilmente ele vai lá no morro. Ele vai ficar mais na área que tem uma baixa topografia, um baixo declive. O que isso vai acontecer? Super pastejo, comer muito capim e prejudicar a rebrota e matar o capim, predominar invasoras. E na outra parte de cima vai ter massa de forragem perdida e que não foi colhida. Gente, o produtor de café, quando ele planta o café, ele viu o grão maduro, ele bota a máquina para colher. O produtor de uva, ele colhe a uva, de maracujá, de morango e assim sucessivamente. Só que o produtor de gado, o pecuarista, muitas vezes não bota o gado para colher. Quem faz a colheita do pasto é o gado. Estou falando pasto. O capineiro é manual, ou com máquina, para você transformar em silagem ou outro procedimento a fresco no posto. Então a gente precisa treinar e doutrinar esta metodologia. Tá? Baseado no princípio que eu falei lá de solo, dera nós agrônomos, tivesse todo o solo de alta fertilidade, tá? Seria excelente para a gente, porque o produtor gastaria muito pouco, era só fazer manejo de pasto. Observe essa imagem onde eu tenho uma análise de solo, que eu suprimi o produtor rural, que aqui é a questão de ética, onde eu circulei de vermelho alguns parâmetros importantes para que a gente interprete facilmente aqui, sem cálculo. A letra P significa fósforo. Fósforo que tem no solo, D1. Eu tenho aqui o valor de V, 22. M, saturação por alumínio. Acidez no solo. O valor de P ideal aí, para a gente trabalhar com pasto razoável, seria, vamos dizer, se acima de 8, 10 a 20, um valor bom. Esse solo eu já provo na análise de solo que é um solo fraco. Não sou eu, é a análise que mostrou. Tá bom? Observe. Aí eu já venho com outra análise de solo, de outra região. Isso aqui são duas análises que eu faço interpretação de análise de solo da Bahia toda e do Brasil, a gente recebe. Essa aqui é da UAU. O valor de P deu quanto? 30. Eu preciso adubar um pasto desse na hora de uma formação? Claro que não. Eu tenho aqui o valor de V 90. Vou voltar a imagem. Um V de 22, um P de 1, um P de 30 e um V de 90. É a saturação por base ou saturação de base. Então, nem todo solo vai ter a mesma fertilidade. Primeiro passo é a análise de solo aqui na UES, custa R$20. Tem que fazer, não tem jeito. Tá? Para a gente interpretar e comprar o adubo de forma certeira. Muitas vezes a gente tem um solo que só tem deficiência de fósforo, outros só tem de potássio, outros tem de todos os elementos, tem acidez, tem que usar calcário. E qual calcário? Calcítico dolomídio, tá bom? Então com isso, quando tem um solo de baixa fertilidade, ou ele vai abaixando a fertilidade, que vai sendo sempre pastejado ao longo de uma década, duas, etc., vai começando a cair a produção de pastagem.
que a gente chama de degradação das pastagens. Tem a fase produtiva inicialmente no primeiro degrau, que você fizer uma adubação apenas com nitrogênio, que é a ureia, funciona, responde, e depois ele vai perdendo. N, não tem mais, fósforo, que é o P, potássio, cálcio, magnésio, e aí ele entra numa fase, no terceiro degrau. Isso seria a fase do produtor fazer a manutenção naquelas áreas. Procurar um técnico, coletar solo e fazer a devida análise. E depois começa, se ele não fez isso, a fase de invasoras. Por que a invasora predomina no pasto melhor do que a braquiária? Porque tem uma raiz pivotante. Ela é menos exigente em nutrientes. Ela é menos exigente em chuva. A raiz vai lá embaixo. Ela é uma planta encroada. Então, o capim é uma planta nobre, mesmo sendo resistente. Tem uma raiz fasciculada, fininha, em forma de cabeleira. E a pivotante da invasora de uma vassourinha, por exemplo, que é uma invasora terrível nessa região nossa aqui, ela vai lá para baixo. Então, qualquer fósforo que tem de 1, 0,5, ela está suficiente. E ela estabelece, toma conta e suprime a pastagem. E aí começa pragas, doenças, compactação do solo e erosão, através das chuvas, lixiviação e as vossorocas, que são as fissuras no solo de forma pequena, média ou grande, e a vossoroca mais avançada. Então, na pastagem tem 3 tipos de adubações. Vamos falar aqui sobre a adubação corretiva, que é isso. Não pega análise de solo, como eu mostrei para vocês, vamos implantar a pastagem, faz a correção, ajusta, o mínimo para produzir o máximo, pelo menos tem um estabelecimento de pastagem, e aí você planta, pega a época de chuva, e em fazendas como Jânio Quadros, em outras regiões, nós já conseguimos Trimedal, Piripá, regiões de clima semiárido, já estava apto ao parceiro com 60, 80 dias, gente. Com 400, 500 milímetros total acumulado. O segredo, adubação, fosfatado, o mínimo para obter. O fósforo é importante para a expansão de raízes e perfilhamento no momento que você forma um pasto. Se você fazer um pasto daquele ali, uma análise de solo que deu ali no solo daquele de 1, com uma saturação de alumínio, um Mzinho daquele, um valor de V de 22, pode saber que vai predominar a invasora. Mesmo você usando de 200 kg de semente por hectare. Vai ter umas plantas todas magras. Tá? E depois nós temos a adubação produtiva. Eu padronizei tudo, eu peguei um solo padrão, por exemplo, a análise de solo daquela que eu peguei, se fosse para fazer uma pastagem, eu poderia fazer só a semeadura com preparo de solo adequado, e no momento oportuno, eu fazia uma adubação de cobertura de nitrogênio, que o nitrogênio é que a gente fala, para a gente dar um aporte e uma pancada na produção de massa. Tá bom? Por quê? Porque nós temos uma lei, chamada lei do barril, a lei do mínimo. Ou seja, muitas vezes um elemento como a letra P na tábua ali, ó, ele é o que está transbordando a produtividade, perdendo aquela produtividade acumulada de água ali. Ou seja, se eu consigo levantar essa madeira, que seria o elemento P, poderia ter sido o elemento K, que é o potássio, eu vou manter e subir meu volume de minha caixa d'água. Eu quero dizer, se interpretando de forma simples, eu vou aumentar a minha produtividade, corrigindo 1 ou 2 elementos dessa tábua, da lei do barril, tá? Ou lei do mínimo. Só para vocês observarem um dado importantíssimo. Por que eu estou falando em fazer adubação de pasto ou corrigir pasto em faixas? O bovino, ao pastejar, ele ingere, por meio da forragem, 3,9 kg de fósforo. Tá? Esse fósforo sai na produção de carne, esse fósforo volta na produção de dejetos, certo? Das fezes, como dali as excreções, porém, pode entrar também na suplementação comprada aqui na Manhã Sertão Forte via coxo, pronto, mas ele se perde via lixiviação, às vezes o produtor bota fogo, que a gente não tem como determinar quando isso foi perdido, a nível de campo. O índice pluviométrico maior ou menor, eu tenho ali uma interrogação, eu não sei quanto sai do sistema naquela propriedade rural. Tinha que ser algumas pesquisas de anos para mim detectar e fazer essa matemática. Mas de forma simples, o que eu quero que vocês entendam? Que sai 3,9 kg de fósforo para um animal por um ano de pastejo. Então eu fiz uma conta fácil. Se ingere 3,9, eu botei só o que retorna no solo, 3,4 de fósforo através dos dejetos, eu tenho aí um déficit de 0,5 kg de fósforo, de P. Se eu transformar isso em adubo super simples, ele tem de 16 a 18% de P2O5 de fósforo, eu precisaria, se eu tivesse um grupo de 100 animais na minha fazenda, aplicar 277 kg de adubo super simples por hectare por ano, só para fazer essa reposição. E ninguém faz. Porque as faixas de terra são grandes. Então o que eu quero que vocês entendam é que de onde tira que não bota, acaba. Tá bom? Então vamos lá, falar em eficiência. Os 3 Cs do manejo de pastagem, para a gente buscar eficiência: crescimento, colheita e conversão.
A gente tem que observar e entender que a planta, para crescer bem, ela tem que ter os níveis de fertilidade adequados. Como é que a gente vai saber isso? Fazendo análise de solo. Sem análise de solo, a gente não vai conseguir ter essa interpretação. A colheita que é feita pelo animal e a conversão que é o animal converter em carne ou leite. E se for um produtor de ovino, em lã. Tá bom? Observe, eu tenho numa determinada época de idade da planta ou tamanho, o máximo de produção de folhas. E a partir disso ela cresce bastante, fica bonita, ótimo para tirar foto. Tá? E aí, quando você coloca o gado, é comprometido pelo tombamento ou acamamento. Então eu tenho uma faixa ideal. A pesquisa, eu estou só transmitindo aqui o que a Embrapa fez, a Matsu, das empresas que fazem pesquisa com forragens a campo, passa para a gente. As universidades, as instituições de ensino federal, estadual, a gente passa essa informação. Então a gente precisa observar e fazer a colheita pelo animal quando tem o máximo de folhas. Capim não precisa sementear para quem faz uma passagem de boa qualidade. Bota isso na mente. Todo produtor pegou essa metodologia do passado de deixar sementear, por quê? Porque no passado usava 3 kg de semente por hectare, semente com terra, com palha, com semente de carrapicho. Aí tinha que realmente deixar sementear, porque era um pé de planta aqui, outro lá não está o feno, outro lá, e tinha que deixar 3 anos para pastejar. Então o que a gente faz? O mais barato dobra a semente, compra semente de boa qualidade e faz uma taxa de semeadura adequada, observando os parâmetros do solo adequado, e aí você vai ter o máximo de planta por área e suprime a planta invasora. Esse é o segredo da eficiência. Sempre buscar semente de boa qualidade, ou que seja convencional, ou que seja grafitada, ou que seja semente pura. E aqui na loja tem. Fazer teste de germinação, saber se o teste de germinação está válido. São essas informações. Quem precisa deixar sementear é quem produz semente. Não vou falar que daqui 1 ano, 2 de pastejo eu posso deixar sementear. Eu posso me preocupar se vir uma cigarrinha, aquela planta que plantou, um incêndio de um vizinho, sei lá, uma praga nova. Então precisa ter um banco de sementes. É uma metodologia dentro da pecuária também, mas não naqueles pastejos inicial, pelo contrário. Porque o pastejo breve, com 60, 80 dias, é importante para quê? Para estimular, após o corte, a colheita, mais perfilhamento e mais engrossar a touceira. Se a touceira tem 10 ramos, 10 perfilhos, e o animal faz um pastejo e torna a vir chuva, pode saber que na outra rebrota vai ter 18 a 20, ou seja, a touceira vai ficar mais encorpada. É fisiologia de planta, ela vai gerar mais perfilho. Cada perfilho, que é um ramo, tem um aglomerado de raiz, é uma unidade individual. Se você desfiar, você vai ver que é uma mini planta. Tá bom? Então, cada pastejo, de chuva ou irrigação, como for, ela vai estimular mais perfilhamento, desde que tenha um solo de razoável fertilidade. Observe essa imagem. Eu fiz a semeadura, plantei a semente, fiz aquele processo todo, passei a grade leve, semente de boa qualidade, né, gente? E aí vai ter a emissão das primeiras folhas e as primeiras raízes. Ela vai crescer, vai começar a fazer fotossíntese pelo solo. E aí ela começa a descer raiz, com o solo bem preparado, sem acidez. E aí ela começa a alongar um pouco o como, ter o crescimento dos seus perfilhos. Com isso, chegou o momento ideal do pastejo. 40 centímetros para braquiárias, 40 a 50, primeiro pastejo. O que vai acontecer? O animal vem com. Eu tiro e ficou remanescente, ou seja, saiu com 20, eu poupei a planta. Tá? Para quê? Como é que eu consigo fazer um pastejo de 60, 80? A FAC está fazendo a palestra. Eu não sou técnico de palestra, sou técnico de campo. Eu sou técnico de campo. Eu não sou técnico de slide, eu sou técnico de campo. Toda pastagem que é feita bem feita, com fósforo no solo, ou que já tenha naturalmente, ou que foi aplicado fósforo, você faz o teste do arranquio, que é simular um pastejo, e não vai sair a planta. A planta sai, sabe por quê? Aconteceu de fazer eu chegar de 1 ano e não estava podendo botar o gado, porque eu tenho um vídeo no meu canal, capim piatano. Piatano, braúna, uma braquiária resistente. 1 ano eu não podia fazer pastejo, porque a cada pastejo eu peguei assim e soltou todas as plantas. Porque a raiz desse tamanho, quando a pessoa está ficando calma. Qual foi o erro? Você pega análise de solo, saturação de alumínio lá em cima, fósforo 1, não tem nada no solo. Não vai. Foi a melhor semente, foi uma Ferrari naquele solo todo esburacado. Vamos dizer assim. Vai dar uma Ferrari passar numa estrada esburacada. O animal comeu, ficou remanescente, o que vai acontecer? A planta precisa de energia. Fotossíntese, ela tira do que é mais rápido. Da própria raiz, que é um carboidrato bem liberado rápido. Ela puxa da raiz, mobiliza para ela crescer, dá um arranque de novo. Aí, o que ela faz? Ó, ela diminui a raiz. Ela diminui a raiz e cresce folha.
junto com a fotossíntese. Aí chega e diminui a raiz, ó. A raiz vai e volta. Devolve, dá para a planta e depois ela devolve. Com isso ela começa a crescer e devolve o crescimento da raiz. O que vai acontecer? Acontece o restabelecimento da planta. Pronto. Só que você bota o gado, mesmo num pasto novo, não está arrancando raiz e deixa no sabugo que a gente fala. O que vai acontecer? A planta fica toda rasteira. Aí vem a seca, a planta não suporta. Quando você tira e faz a análise do campo, olha o que tem de raiz. Gente, tem raiz aí que a gente faz com 2, 3 metros no perfil do solo, de profundidade daqueles fiapos. Tá bom? Então o segredo da eficiência, vamos passar aqui agora, outra etapa. Divisão de pastagem. Tá? Eu falei sobre a semente, formação, pastejo e a divisão para me tornar eficiente para quem já tem um pasto pronto ou vai implantar uma atividade. Primeiro passo é mapear a fazenda, a área que vai fazer de pasto. Não tem como você fazer uma divisão se você não souber. A gente chega nos vaqueiros e pergunta quantos hectares tem nessa área, todo mundo fala, eu acho que tem 10, eu acho que essa manga, né, tem 15. A gente não trabalha com eu acho. Então a gente trabalha com o mapeamento, com o uso do aparelho receptor conhecido como GS, tem que fazer isso, ó. Pastejo rotacionado. Muita gente fala assim, vou ter que dividir em piquete. É porque ficou um conceito de piquete de 1000 metros, 500 metros. Não, gente, eu tenho piquete de 500 metros. Mas tem uma fazenda aqui, WN Henrique Kleber, que é uma testemunha viva, que são piquetes, tem piquete lá de mais de 10 hectares em um módulo. Então, 2 piquetes é um alqueire de terra. Depende de como você vai trabalhar na propriedade. Então, pasteja e sai para outro piquete. O pasto descansa respeitando isso aí, e aí cresce a forragem. Tá bom? Primeiro passo é dividir. Fazer um mapeamento, buscar um técnico, fazer um mapeamento da fazenda, que eles vão sair dividir na bispunta. Aí o vaqueiro vai querer dividir se fazendo na linha de cerca, é quando você vai ver, tem um piquete com 10, outro com 7. Aí esse aqui determinou para comer tantos dias, aqui não dá. Por quê? Porque foi na avisada, na ilusão ótica, não vai. Tem que ser no programa, AutoCAD, outro programa, e utilizar as tecnologias. Tá bom? Porque o projeto você vai trabalhar medindo a propriedade, aquela área de pasto, e trabalhar com o protocolo. Vai dividir. Que é o período de descanso do pasto na época da chuva, divide por período de ocupação que o gado vai ficar, mais um. Vamos lá. O vaqueiro muda o gado de ano em ano na fazenda. Não adianta o técnico chegar lá e falar assim, o pastejo ideal que eu vi na palestra é o pastejo de um dia. Não vai que ele não fica na fazenda mudar o gado todo dia. Tem outros protocolos. Você pode trabalhar com 10 dias para trás. Você vai primeiro doutrinar esse funcionário para chegar na plena eficiência do pastejo, no pastejo de um dia. Tá entendendo? O cara muda o gado uma vez no ano. Se você botar uma metodologia dessa, ele mudar todo dia, ele não vai mudar. Ele não consegue. Ele não, é uma afronta. Entendeu? Só que, quando a gente faz o projeto, eu preciso trabalhar com o fator da planta, interceptação luminosa, ou seja, o projeto, o protocolo é para mim fazer o projeto, executar a divisão. Mas no pastejo, por exemplo, se eu tiver 12 piquetes, na época da chuva, está no piquete número 9, o piquete 1 tá bom, eu vou seguir para rodar? Não, eu volto para 1, porque eu estou trabalhando com altura de planta, entra com 40 e sai com 20, se for braquiário. Tá claro? É um protocolo para mim dividir, porque senão eu vou dividir na bispunta, eu tenho que ter uma guia. Tá? E a gente pega, por exemplo, uma área dessa crua, sem nada, mapeada, você vê que é tudo fora de esquadro das fazendas. E aí você divide em módulos. Módulo 1, módulo 2, outro tipo de módulo, e você gera um mapa. Outra propriedade rural, que você pegou crua e faz a divisão. Aqui é a fazenda de Kleber WM. Obrigado, Kleber, por estar aqui, que é para dizer que ele está mentindo. A gente mapeou. Essa linha vermelha, gente, são a riqueza de detalhes dentro da área. A gente mapeia nas bordas, com o aparelho, desenha, e essa linha vermelha é onde tem o início de uma bacia. Porque eu não poderia alocar uma praça de alimentação onde vai ter coxo e bebedouro na ribanceira. Então isso aí me determina, ali é um vale, a linha vermelha, e um açude quando chove fica com um pouco de água, aquele azulzinho, mas depois seca. Então eu precisava alocar a praça num local plano, atendendo à geometria do terreno. Observe como é que ficou esse desenho. Ô Fábio, por que você não fez um corredor no meio? Vai lá para você ver se dá. Na hora que faz isso, ó, então você precisa trabalhar com a forma do terreno. E ali a praça no meio, onde tem bebedouro e saleiro. E aí cada piquete de 11,54 hectares. Então,
Formatos talvez um pouco diferentes, mas extremamente idênticos à área interna, que trabalha com metro quadrado. Aqui já é o projeto já pronto para impressão. Aqui outro formato, então sempre para você ter eficiência tem que ser dividir pasto para você manejar com gado e rotacionar. Quantos dias de pastejo? Pode ser 1, 2, 3. Eu gosto de fazer de 5 para baixo, ou então no máximo 10, que são módulos de 4 piquetes. Porque 10, que é PO, PD dividido por PO mais 1. Período de descanso 30 dias, período de ocupação 10, 30 dividido por 10, 3, mais 1, 4. Então o módulo é submetido a 4 piquetes. Se eu for fazer um pastejo de 5 dias, 30 dividido por 5, 6, mais 1, 7 piquetes. E assim sucessivamente. Tá bom? Outra aqui é uma encosta onde tem pasto com certo declive e foi dividido nesse formato com corredor na parte superior e praça de alimentações, atendendo aqueles primeiros slides da distância do primeiro para a praça do último piquete para a praça de alimentação, para não passar um excedente de até 300, 500 metros. Aqui outro formato também é um proto-rural aqui em Barra do Choça, que a gente dividiu essa área dessa fazenda em 3 módulos para maximizar o uso do pasto. Olha uma área antes, como é que ficou, um módulo também com 4, estamos fazendo aqui, está agora em trabalho de divisão também, a gente vai fazer lá o torneamento e vai já alocar para fazer a colocação dos morões de campo e depois morão de meio. E depois disso, a gente vai para o campo para instalar os piquetes, instalar a cerca elétrica, instalar o projeto com o croquis na mão para maximizar a divisão do pasto. Tá? Tudo com medidas reais. E são algumas etapas. E treinamento do funcionário, que a gente também não fala assim, tem que instalar a cerca elétrica, a gente também faz. Quando eu falo é que faz mesmo, eu sou também um eletricista. Então a gente dimensiona o aparelho e faz o rotacionado. Aqui é 2 modelos de rotacionado no terreno plano, que é esse aqui, e aqui é um terreno de declive. Quem fez foi um ex-estagiário meu em Almenara, Minas Gerais. Área de morro, tá vendo o desenho? O que é aquele no meio ali? A praça de alimentação. Então piquete não é só para área plana, não, pode ser de declive também. Aí tem que ter a destreza do técnico para mapear, fazer a melhor alocação dessa praça de alimentação. E aqui é um luxo total. Área pastejada, área já pastejada há alguns dias, essa de recém-pastejada e já vai mudando para as outras com a praça no meio. Então, está colhendo a forragem. E a tecnologia da cerca elétrica é outra coisa para você buscar eficiência. Porque você vai trabalhar com morão a cada 20 metros, 2 ou 3 fios de arame e sempre buscando choque acima de 10 mil volts. Tá bom? Sempre buscando choque acima de 10 mil. Que aí o gado não tem medo, não. Eu falo que vai ter pavor da cerca elétrica. Como é que vai fazer isso? Um projeto, porque eu preciso saber o número de metros lineares de cerca e distância do aparelho, toda essa sequência para chegar na obra final, que é a instalação da cerca elétrica. Não é nada aleatório. Sempre buscando isso aí, ó, acima de 10 mil volts. Uma informação importante que eu quero passar é que, segundo o Bem-Estar Animal, o Ministério da Agricultura, até 12 mil volts, 13 é aceitável. Então, qualquer coisa que ultrapasse isso aí, a gente já está infringindo algumas normas. Eu mostrei isso aí porque a gente às vezes pega alguns aparelhos e cabe ao Inmetro, não nós, cristalizar, porque não é recomendado choque de 18, 19, 20 mil volts. Tá bom? Cerca elétrica é baixa amperagem, é alta voltagem, baixa amperagem. Essa daqui já é baixa voltagem e alta amperagem. Tá? Aqui são 220 volts. Eu botei 12 mil volts, só que é baixa amperagem, 0,0 alguma coisa. Tá? Olha, ó, área de pastagem irrigada você tem que dividir para maximizar. Mas se não tem área de pastagem irrigada e chega a época do ano que entra o pasto seco, como fazer? Como eu vou contornar? Pasto seco também alimenta aquela massa seca, que é isso aí, ó, não pode estar rapado. Aí eu entro com a tecnologia do sal proteinado. Tá bom? Capim seco, sal proteinado, da Moinho Sertão Forte. Onde a gente observa que os ingredientes que estão no sal mineral, eles vão ser importantíssimos para melhorar a digestibilidade, que possivelmente ele vai falar com mais profundidade e mais adiante. Por quê? Porque eu preciso entender que o pasto tem baixa proteína, fibra alta, e eu preciso melhorar a digestibilidade. Então essa é uma estratégia da nutrição no pasto para eu ter a plena eficiência quando o pasto está seco. Tá bom? Então o segredo da eficiência é divisão dos pastos também. Tá bom? Área pastejada, área a pastejar, que já está sendo pastejada. Fazenda Batista, Barra do Choça, Bahia. Diz lei. Tá bom? E, para a gente finalizar, eu dei algumas dicas sobre qual o segredo e alguns segredos para a busca da eficiência. É esse aí. Produzir alimento que é a forragem e colocar o gado para pastejar no momento adequado, pegando a melhor época da planta, o ápice. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Peraí. Pronto. Bom dia a todos, eu sou Júnior, sou de Piripá. Eu gostaria de aproveitar o momento e tirar uma pequena dúvida com o professor Fábio. Em relação, na região nossa, a gente costuma muito estabelecer várias pastagens, né? Diversidade de pastagem. E aí eu gostaria de ver com o professor como proceder, mediante a piquetagem, com essa diversidade de cultura. Porque uma dá um período de descanso maior, outra não. E aí como a gente poderia estar procedendo para fazer um trabalho mais proveitoso? Se tem pasto misturado na mesma área, por exemplo, você tem 30 hectares, 10, tem vários capins misturados, é uma problemática. Mas se você tem na fazenda uma manga do fundo que é um pasto, uma manga da frente que é outra, aí você implanta módulos. O que é módulo? Aquela área a gente tem que mapear, ver quantos hectares tem, ver qual a carga animal que vai comportar naquela área, conforme os cálculos de oferta de forragem. Aí você divide. Agora, se é dentro da área, eu tenho um piquete, uma área lá de 30 hectares, está tudo misturado, capim braquiária com colonhão. Observe que sempre o colonhão vai estar passado do ponto, e a braquiária tem mais pastejada, que o gado vai comer ela quando está na brotação nova. Então, se na fazenda você tem locais diferentes de pasto, é só mapear, ver quanto tem de hectare e fazer aquele módulo 1, pasto de braquiária, módulo 2, Tanzânia, módulo 3, colonhão. Agora, se está misturado, vai ter que dividir e você vai ver que, passado o tempo, você vai preferir que tenha uma braquiária em detrimento do colonhão, porque o colonhão vai ter que estar passando do ponto e vai ter que gastar com roçagem. Entendeu? Espero que tenha respondido, é isso aí. Então, gente, espero que tenha colaborado aos anseios de vocês e atendido a expectativa. Tá aí meu contato, precisar de qualquer coisa. A gente é apaixonado por pecuária, por manejo de pasto, ou seja, com animais de produção. Aí, por exemplo, aí no fundo, é na fazenda de Vidigal, uma área de MG12 paredão e MG4 de cerca elétrica, onde a gente faz os eventos lá também para mostrar a técnica para os produtores. Meu nome é Edna, sou de Macarani. Queria fazer uma pergunta, professor. Meu filho está querendo criar cavalos e ele quer acabar com o braquiara, só que o braquiara é aquele que já tem uns 20, 30 anos e é difícil eliminar ele. E o braquiara está com a raiz de 2 metros, como o professor falou. E o que eu faço para mim acabar com esse braquiara, para mim poder plantar um capim no cavalo? Muito bem, boa pergunta demais. Braquiária, além da planta existente, tem um banco de sementes de anos. Então você tem que submeter o pastejo, na hora que ela vinha rebrota, suprimir, matá-la com um herbicida chamado glifosato, que o pessoal consegue popularmente como Roundup, e ver quando é que ela volta. Ela vai voltar, tornar a fazer a aplicação do glifosato novamente e fazer um preparo de solo profundo com aração gradagem para empurrar esse banco de semente lá para baixo. Aí quando fizer a plantação da grama, ou irrigada de sequeiro, nós temos hoje os formatos de plantio que a gente planta em linhas fininhas, 50 centímetros entre um sulco e outro, planta os estolões e temos um herbicida específico para quando a braquiária estiver saindo, a gente eliminar a braquiária. Nós temos um herbicida específico para matar a braquiária. Nessa situação, agora se está pisteada, você vai gastar muito com herbicida. Então, observe que tudo é gestão, é um planejamento. Sem planejamento não vai conseguir botar grama. A grama vai perder para a braquiária, em determinadas situações. Beleza? Eu estou aqui, a gente conversa mais. Isso. Tem mais alguém? Bom dia a todos. Fábio, na nossa realidade de campo, você falou sobre a aguada e o pasto nível 1, 2 e subindo. Só que minhas aguadas são todas fixas, água nascente, a gente tem um poço. E o que fazer para com que eu leve esse gado para consumir o capim mais no alto, embaixo? E uma outra pergunta, é uma verdade que a água doce, quanto mais água doce, mais sal eu tenho que fornecer? Vamos lá, por passo. Tem uma barragem, tem um projeto de barragem,
E aí a fazenda tem energia próxima à barragem, ou mesmo não tendo, é aquele negócio, a fazenda é grande, se você tem uma barragem e o último piquete é daqui 10 km, 5 km, 3 km, o gado vai beber uma vez no dia, olha lá. Então você vai ter que buscar metodologia, botar uma bomba com placa solar e bombear para uma área mais alta. É investimento. Não é gasto, é investimento, para você maximizar, porque senão não vai. Tá? Então tem que fazer um formato. Outra dica, porque não dá tempo, é muita coisa. Eu tenho uma barragem de projetos. A barragem a gente sabe que o animal defeca e urina na hora que vai beber. A gente cerca e naquele módulo eu boto uma mangueira, um cano e boto o bebedouro pro lado de fora. Ele vai continuar bebendo água da barragem, porém não vai entrar para urinar e defecar. Entendeu? E a outra questão que você falou foi do água doce e salgada. Com água doce o gado bebe menos sal. No meu ponto de vista, e pelo que eu já estudei, é mito. Tá? O gado vai comer sal porque ele precisa desse aporte de suplemento, porque as pastagens, a maioria dela é com solos de baixa fertilidade. Você lembra que eu mostrei o fósforo, o potássio, o cálcio nas análises? Quando tem esses elementos no solo, para onde é que vai? Para a folha das plantas, que a gente faz análise foliar. Se a planta está oriunda de um solo bom, a folha está bem nutritiva. Se a planta está oriunda de um solo fraco, a folha tem baixos nutrientes, em minerais principalmente. Então, por isso que a gente dá o aporte no coxo. Então, inclusive, se a água é muito salgada, o gado vai beber pouco sal. Não é porque a água é muito salgada, porque às vezes ela tem só sódio, ela vai ter sódio, potássio, cálcio e magnésio na análise, beleza? E ferro em alguns casos. Nós temos hoje linha de sal mineral que tem os palatabilizantes para águas salobras. Então é uma vertente dentro da pecuária também para água extremamente salgada ou salobra, porque o gado tem que beber água. E vai beber pouca água e tem que lamber sal porque os solos são deficientes. Então, eu posso te responder assim que é um mito. Tá bom? Essa foi a palestra muito eficiente, dinâmica. Parabenizar Fábio. E aproveitar, Fábio, quero você aqui na frente, convidar o nosso proprietário do Moinho Sertão Forte para ali passar uma humilde lembrança do seu conhecimento, do seu fortalecimento, né? De trazer o conhecimento. E pediria a todos presentes uma salva de palmas ao nosso técnico, que trouxe muito bem esse apanhado, né, Lucas? É o mínimo que o Sertão Forte poderia fazer. Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser passado. A gente tem que estar passando e tem que estar promovendo isso. Obrigado, Fábio, pela sua palestra, foi enriquecedora.